Glória a Deus. Diz assim, eu vou ler um versículo, vocês leiam 2 e continua, amém? Eu leio um versículo, vocês leem o seguinte. Eu leio um versículo, vocês leem o seguinte. Todos acharam? Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Espera aí, vocês não entenderam? Vocês não entenderam? Todo mundo junto, 2. Amém? Vou ler de novo. Vocês entenderam ou não? Amém. Vocês entenderam ou não? Amém. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra removida ao sepulcro. Isso, amados. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Quem eram esses homens, amados? Anjos. Quem eram os homens? Anjos. Enviados do Senhor. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Oh, glória a Deus. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós, e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Curve a vossa cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós hoje estamos aqui porque cremos, acreditamos na sua ressurreição, Senhor. Essa igreja, Pai, ela tem sido uma igreja desafiada. Ela tem sido uma igreja, Pai, que vive desafios para prosseguir, para se manter financeiramente. Meu Deus, mas o Senhor diz que é o dono da seara, e como o Senhor ressuscitou e está à destra de Deus, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, em espírito, em verdade. Queremos, ó Deus, viver uma vida, Pai, contigo. Mas o Senhor sabe que existe um adversário que luta, meu Deus, para colocar frieza, para colocar dúvidas, incertezas, para fazer o teu povo, Pai, estar envolvidos
mais com as coisas deste mundo, mais com as coisas dessa vida, como para ti. Mas esta é a Santa Ceia do perdão. Senhor, se nós temos errado, se nós temos andado em falta contigo em algo, nos faça enxergar, ó Deus, para que possamos mudar, para que possamos ser diferentes. Às vezes pensamos que já é o suficiente o modo que te buscamos. Às vezes pensamos que é suficiente o modo que nos apresentamos na tua casa no domingo. Faz-nos enxergar, faz-nos descobrir, Pai, em ambientes que nós estivermos tão distraídos. O Senhor chama a nossa atenção para que possamos nos voltar mais e mais e mais para ti, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Pai, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Todos que creem, digam amém. Amém. Louve o Senhor bem forte nessa hora de paz. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Nós sabemos que a igreja do Senhor, ela é um alvo muito grande do diabo, porque resta muito pouco tempo, ele não tem mais o que fazer. Eu confesso a vocês que muito eu orei por um espaço como esse, muito busquei por um espaço como esse, muito. Sempre foi o meu sonho crescer. E quando nós ficamos por tanto tempo no outro salão, a gente, quando está ali no processo e que a gente ora e deseja e não acontece, não entendemos muito. E hoje eu começo a entender por que Deus queria tanto que continuássemos ali ainda. Porque não é fácil você lidar com o ser humano. O ser humano não é fácil você lidar com ele. O ser humano, por mais que você traga ele na disciplina da Bíblia, da palavra, não consegue viver ela plenamente, nem todos, mas uma boa parte. E quando o pastor, o líder, ele preza tanto pela alma, ele preza tanto pela igreja, ele preza tanto por aqueles que o Senhor confia para o cuidado, ele sabe que tem a tamanha responsabilidade. Quando nós vemos Jesus, toda a história, todo o trajeto, toda a caminhada do Senhor Jesus foi nesse objetivo, de cuidar da igreja, de olhar para todos que estavam sob a sua responsabilidade, para que estivessem sempre prontos para o arrebatamento da igreja. E quando nós lemos aqui, vemos que na Páscoa nós podemos celebrar dentro de um salão como esse, é mérito, glória a Deus, aleluia. Quando um valor em extremo começa a ficar cada vez mais estreito, e você olha e você fala: poxa, Senhor, o Senhor poderia dar
dar um pouco mais de recursos, se eu poderia colocar mais pessoas, se eu poderia colocar mais gente, porque o contrato não espera. O contrato chega, bate na porta, tem que acertar, tem que pagar. E nota, amados, nem todos têm o entendimento e a visão do dízimo. Nem todos têm essa visão, estão dentro da igreja, assistem o culto, recebe palavra, participa do louvor, mas não tem o entendimento e o coração voltado para isso. Imagina quem está à frente de uma liderança. Não é fácil. Por que muitos líderes morreram no coração? Alguém vai dizer assim: poxa bispo, mas então larga tudo, fecha, para. Não é melhor poupar a sua vida? Não. Porque nós, como líderes, precisamos, em nome de Jesus, no último do último, ir para aquilo que o Senhor tem nos chamado, que é pregar o Evangelho, ganhar almas para o reino dele. Como eu disse para vocês, não dá para fazer diretamente dentro da igreja. Se você estiver dormindo, eu vou mandar um obreiro te acordar. Você vai tomar água, você vai para o banheiro, faz alguma coisa. Você não dorme dentro da igreja. E aí, o inimigo chega e fala: acabou tudo agora, entrega a chave, entrega. Você não está vendo que aquele não faz, aquele outro não faz, aquela outra não faz, não vive, não vai dar, entrega. E eu digo para ele: você, Satanás, está repreendido, porque enquanto o Senhor for o meu Deus, ainda eu vou caminhar, até onde Ele permitir eu vou caminhar, ainda que seja na última hora do horário de chegar e falar assim: está aqui mais um mês, seu José, mas eu vou em frente, eu caminho. Pela condição de olhar, parece que não vai dar, parece que chegou a hora de parar, mas pelos olhos da fé, eu sei que se Deus preparou mais um mês, Ele vai preparar no outro, Ele vai preparar no outro, e eu não sei até quando. Só aqui, nós já estamos indo para 10 anos, brincando assim. Estamos indo quase para 10 anos, brincando. Agora você imagina, se esse compromisso ele tem sido, porque eu vou dizer para vocês, se eu falar que esse proprietário não foi generoso para conosco, ele está me mentindo. Na pandemia, tinha dia de orar micharia, entregar micharia e compreender. Fiquei muitos meses pagando micharia, sendo que o espaço vale muito. E o que nós pagamos não é essas coisas. O que nós pagamos é muito baixinho diante de salões aí. Pelo espaço que pagamos, nós estamos pagando um valor fichinha. Mas eu só quero que você entenda um pouquinho sobre aquilo que é a ressurreição que Jesus viveu. Você pode dizer: bispo, Jesus ficava preocupado com a finança? Não, porque quem tomava conta? Judas tomava conta da bolsa, e Judas controlava tudo, porque havia necessidade do povo. O povo precisava comer. Jesus não gostava de dispensar o povo sem eles estarem alimentados. A preocupação de Jesus era muito grande. Hoje você tem a sua casa, você tem a sua despensa, você tem o seu armário, você tem as suas coisas lá também para serem pagas. Mas, queridos, a fita
fidelidade tua de você fazer num lugar aonde se prega o Evangelho com seriedade. Só não fazemos mais, muito mais aqui dentro, porque realmente aquilo que entra é limitado somente para pagar um aluguel. E eu não quero ficar aqui, vocês sabem que eu não sou disso, ficar aqui, sabe, aquele ato de lá embaixo, ficar se expondo lá embaixo para tentar te convencer. Não é essa a visão, não é essa a minha ideia. Eu só estou passando para você como família. Eu não quero ficar aqui com apelamento, não quero ficar, essa é a palavra, não quero apelar. Mas eu quero deixar claro para você hoje que quando você separa uma 10ª parte, se você orar com seriedade e falar: Senhor, a herdeiros de Cristo é a igreja que o Senhor preparou para me congregar. Eu tenho as minhas dívidas, estou apertado, porém eu gosto de viver, Senhor. Não sou obrigado, eu gosto de viver, eu gosto de separar o meu dízimo, porque eu sei que vai ser útil naquele lugar. Você separa e entrega. Você imagina toda a igreja que nós temos aqui, que fazem parte da membresia, que fazem parte deste lugar, ajunta-se todos, nós podemos pagar aluguel, nós podemos pagar luz, nós podemos pagar água, nós podemos pagar imposto. Sempre acontece um imprevisto. Vocês sabem o que aconteceu nesse mês? Tanto na minha casa como aqui, eu não sei se aconteceu com vocês. Apareceu uma conta do mês de novembro de 2024 de luz. Apareceu? Eu não entendi nada. E eu procurei essa conta, não está, porque eu sou muito prestativo com esguardo e tudo. Não está, nem de casa e nem daqui. Isso prova que não veio, eles não entregaram essa conta nesse mês, e nós não demos conta e deixamos passar. E quando a coisa está mais estreita, vem mais uma dívida para você acertar. Aí o que eu fiz? Preferi pagar essa antiga e deixei a nova que chegou. E assim nós vamos rompendo em fé. Quando o Senhor fala de ressurreição, Ele ressuscitou naquele dia, e você entende isso aqui. A ressurreição do Senhor aconteceu de uma maneira que, para mim e para você, nesses dias, é algo fantástico, porque nós podemos, através da Santa Ceia do Senhor, ressuscitar a nossa vida espiritual, sim, pedindo perdão a Deus, mas a nossa vida financeira, nossa vida econômica, junto com essa ressurreição fantástica, porque Páscoa simboliza prosperidade. Diga bem forte: prosperidade. Páscoa simboliza, diga, Páscoa simboliza prosperidade, fartura, bonança. Você imagina, nós participamos aqui dessa mesa para comer e para beber. Aleluia, glória a Deus. Você chega na tua casa, você olha para a tua despensa, o Senhor não tem deixado faltar nada. Amém? Se eu perguntar para você aqui, se na tua casa você come constantemente sem uma mistura, eu acredito que vai ser difícil. Amém? Porque já houve dias que você comeu só arroz e feijão, levanta a mão. Para mim, claro, muitas vezes é estreito demais. Quando tem um zoião, de boa. Eu adoro um zoião.
como zoião como ninguém. Junto com arroz e feijão, bacana demais. Mas dificilmente vai faltar na nossa mesa uma linguiça. Sim ou não? Vai faltar o que mais? Uma carnezinha. Vai faltar, sei lá o que, uma batata frita, frango. O outro eu falei que eu sou eu. Arroz, feijão e pimenta. Vai pimenta também, né? Quem já viu essa experiência? Arroz, feijão, pimenta. É o pouco estreito, né? Mas dá um sabor gostoso. Quando você olha para a tua mesa, o Senhor tem dado graça e não tem deixado faltar. A mistura. O Senhor não tem deixado você comer arroz, feijão, só o arroz e feijão. Minha mãe fazia uma polenta como ninguém. Então, o arroz, feijão, uma polenta, sei lá, com uma farofa. Outro comia com farinha, gosta com farinha, mas não falta. Ressurreição simboliza fartura. Mas aí você fica com medo, esse mês não vai dar para mim cumprir com o meu dízimo. E aí nós estamos negligenciando o que? A ressurreição do Senhor Jesus. Estamos deixando de crer que Ele é o Deus que traz abundância, Ele é o Deus que traz o suprimento de tudo que precisamos em nome de Jesus, através da sua ressurreição. A Páscoa é a alegria. A Páscoa não é esse ovo que está ali. A Páscoa não é chocolate. A Páscoa, verdadeiramente, é alegria, é pão, é festa, enfim, vinho, amém? Essas delícias maravilhosas, uva. É a Páscoa que a Bíblia cita. Amém ou não, hein? Diga a pessoa que está ao teu lado: a Páscoa simboliza prosperidade. Jesus ressuscitou para trazer prosperidade. Amém? Prosperidade em todas as áreas da sua vida, não só financeiro, saúde, vida sentimental, todos os aspectos da tua vida. Prosperidade. Grita bem forte: eu sou próspero. Eu tenho prosperidade. Então viva o dízimo em nome do Senhor. Amém ou não? Amém. Viva essa prática. Se você tem amor ao lugar que Deus te colocou para congregar, você faz parte desse lugar. Todo mês separe. Se é por semana, separe. Se é de 15 em 15 dias, separe. Mas faça. Você vê muita gente que gosta de que você faça, que você faça por ele, que você ajude, que você dê e faça. Mas geralmente, quando você precisa, você não tem. Você não tem. Aí você vai conhecer verdadeiramente quem é o seu amigo, quem é a sua amiga, quem está andando com você. Porque se você dever um titi, você tem que pagar, ser cobrado. Amém? Se você dever alguma coisa assim, já é. Você já não é a melhor pessoa. A melhor pessoa vista. Você já se torna uma pessoa. Não precisa nem falar. E às vezes Deus te prova para você pagar a dívida do seu irmão. E aí? Você paga ou não? Paga ou não? Ah não, ele que seguiu, ele que fez, ela que fez, seguiu. Geralmente é isso. Mas eu estou falando de ressurreição.
viveu vão surgir na tua frente. É o que falta, é aquilo que você precisa entender. Deus te colocou em um ambiente, Deus te colocou em um lugar para você ser participante, e você não está entendendo. E quando você não entende isso, o Senhor não pode também te compensar. Talvez falte esse mínimo para você arrebentar, para você crescer abundantemente. Talvez, porque o dízimo não é uma moeda de troca, não é para a gente barganhar com Deus, não. Nós dizimamos porque entendemos a Bíblia, porque nós não temos amor ao dinheiro, como o Senhor mesmo diz para nós. E nós compreendemos que a obra do Senhor precisa continuar. Amém ou não amém? Diga assim: Senhor, eu entendo que a ressurreição na minha vida será completa nesse entendimento da revelação da sua palavra nessa noite. Diga a pessoa que está do teu lado: viva essa palavra. O Senhor te entregou essa mensagem para retribuir a você 100 vezes mais. E ainda que falte alguma coisa, mas não ficará em constância, não vai permanecer, não vai ser permanente na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, deixa eu fazer uma breve oração nesse sentido, para o Senhor abrir os seus caminhos. Quisera eu que você faça um voto com Deus aí agora, de ser fiel no teu dízimo. Oxalá que você agora fale com o Senhor, que a partir de hoje, você quer colocar em ordem essa parte, para que a obra dele caminhe, para que a obra dele continue. Oh Deus, eu oro agora, Pai, para o teu filho e para a tua filha, que é muito importante nessa casa. Senhor, mês que vem, nós temos esse acerto de R$300 a mais, Pai, em cima daquilo que nós já pagamos. O Senhor sabe, Pai, que é um compromisso. Eu sei, Pai, que o Senhor faz. Eu sei que o Senhor usa de última hora. O Senhor sempre dá graça para aquela pessoa que é tão fiel à tua casa e que sempre está ali, né? E que a gente, meu Deus, pensa, mas Deus talvez está tirando de uma parte da vida dela, mas está aqui cumprindo. Senhor, o Senhor pode retribuir, Pai, 100 vezes mais profissionalmente na vida de cada um aqui, Pai. Aqueles que têm sido fiel, servas tuas que têm sido fiel. Meu Deus, por favor, coloca a tua mão e dá a abundância. Servos teus que são fiéis. Eu sei, Deus, que não é porque nós fazemos isso em dízimos e ofertas que nós não seremos provados nesse sentido, mas o Senhor sempre está nos dando uma nova direção, um caminho novo, por causa da nossa fidelidade. Então abençoa os herdeiros de Cristo, Pai, os que não estão cumprindo, os que não estão vivendo, que eles passem a viver, Pai, que eles passem a fazer com temor e tremor, e que não parem mais, Pai, porque nós somos família, nós somos corpo, em nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer amém. Aplauda bem forte. Glória a Deus. Fique em pé. Se você precisar de um envelope do dízimo, você é